Noite, querida comunidade da Paróquia Imaculado Coração de Maria e todas as comunidades que aqui estão conosco. É neste clima que começamos essa nossa live de formação, mas lembrando um dia muito especial para a nossa paróquia, um dia muito importante, que é o dia 24 de junho. 24 de junho, que lembramos os 80 anos de fundação da Paróquia Imaculado Coração de Maria. Então, hoje a gente não podia deixar de lembrar, principalmente nesse início, esse momento muito importante. São tantas histórias, tantas vidas que passaram pela nossa paróquia e que aqui, hoje, a gente quer fazer a nossa homenagem, prestar a nossa homenagem. E para deixar essa mensagem nesse início desse nosso programa, desse nosso Conforma, deixar essa mensagem de 80 anos, eu queria chamar aqui o Padre Laênio, que está conosco, para deixar sua mensagem e não deixar passar desapercebido, né, esse momento tão importante que é para a nossa paróquia. Seja bem-vindo, Padre Laênio. Deixa eu ver se o Padre Laênio está conosco. O áudio dele tinha saído, deixa eu ver, acho que ele acabou caindo. A gente volta aqui, já o Padre Laênio está conosco. Já o Padre Laênio volta conosco, ele deve ter caído o sinal dele. Mas a gente quer já que você coloque aí a sua mensagem, né? No dia de hoje, coloque a sua homenagem, a sua mensagem que você gostaria de colocar nesse dia para o Imaculado Coração de Maria, para a paróquia, as histórias, né? Agora sim, seja bem-vindo, Padre Laênio. Olá, eu estou recebendo uma mensagem aqui de que a minha internet está instável, portanto, pode ser que caia a qualquer hora. Não sei o que está acontecendo. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, mas ele está travando um pouquinho, mas o áudio está saindo. Alô? Padre Laênio, está instável a internet dele. Oi, Padre. Alô? Agora sim, estou te ouvindo. Alô? Acho que a instabilidade da internet lá da rede tá ruim. Mas a gente, enquanto o Padre Laênio tenta resolver ali a situação da internet, a gente quer já dar seguimento ao nosso evento que hoje, que nós temos hoje à noite, que é o evento do Conforma aqui, que a gente tem hoje a terceira edição do nosso Conforma, que se estabeleceu, se instaurou na nossa paróquia, e hoje celebramos aí essa terceira edição, e com muita alegria eu gostaria de apresentar as nossas convidadas de hoje, que vão falar sobre um tema muito importante na nossa vida de comunidade, e nesse tempo, principalmente, que estamos vivendo, que é o tempo aí de pandemia, como é que é viver essa igreja nas nossas casas neste tempo. Sejam bem-vindas, Irmã Maria Aparecida. Obrigada! Que bom poder estar com vocês, é uma alegria enorme, viu, Douglas? Já saúdo você e a Bianca, e através de vocês dois, saúdo todos os casais do MCJ, né? Por manter essa igreja viva nas casas. Já lanço o convite para vocês, que também de forma online, a gente pode fazer a experiência discipular, os encontros da experiência discipular. A igreja cada vez mais requer de nós um caminho discipular. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. E daqui de casa, ela já é
o rosto dela já é muito bem conhecido e vai ajudar também a gente compartilhar e partilhar desse tema. Seja bem-vinda, Maribel. Boa noite, meu povo. É uma alegria realmente estar aqui agora de forma online. A minha carinha é conhecida ao vivo e a cores. Como a gente não pode se abraçar ultimamente, que a gente anda roxo de vontade de dar uns abraços, então ao menos a gente mata um pouco a saudade, nos vendo, conversando. Uma noite abençoada. Obrigada, Douglas e Bianca, Adelaine, por proporcionar para a nossa comunidade este momento, né, dessa conversa muito agradável. Amém. Padre Laene, vamos ver se ele vai conseguir agora passar a mensagem. Estava com a internet bem instável lá. Assim que o padre conseguir sintonizar ali, a gente coloca ele ali para nós, para a gente poder passar essa mensagem aí do nosso pároco hoje, Padre Laene, pároco da paróquia Imaculado Coração de Maria. Muito bem. Irmã Maribel, o tema de hoje da nossa terceira edição do Conforma é Igreja nas Casas em Tempos de Pandemia. Né? A gente sabe o quão a situação que se encontra hoje as nossas casas, porque não assim dizer, nesse momento que a gente vive, né? Momentos de incertezas, de angústias, né? de ansiedades, e a gente, através principalmente das lives que a gente procura promover, a gente procura, assim, tentar amenizar um pouco essa angústia das pessoas, tentando aproximar a comunidade delas, né, o mais próximo possível, através de formações, através de oração. E a gente sabe que esse tempo é um tempo para reconhecer a nossa igreja doméstica, né? Acho que Deus, apesar de permitir essa pandemia, Ele também nos dá a oportunidade de restaurar muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, e aqui a gente pode dar como testemunho pessoal na nossa casa aqui, a questão da oração, que nos fortaleceu muito. Uhum. E hoje a família é esse santuário da vida, né? A gente lembra a famosa mensagem de São João Paulo II, né? A família está convocada a ser templo, ou seja, casa de oração. Uma oração singela, cheia de esforço e ternura. Uma oração que se faz vida para que toda vida se converta em oração. Uhum. Vamos fazer tão presente essa mensagem de São João Paulo II. O que a senhora tem a nos dizer sobre esse tema relativo? Muitas pessoas hoje vão querer estar atentas a ouvir, principalmente, eu acho que as pessoas estão esperando, querem ter esperança, ao menos, né, nesse momento que a gente vive. Na verdade, é a esperança que nos mantém sempre no foco, né? Que Jesus Cristo nunca nos abandona, Ele é o nosso Salvador, não é verdade? Então, eu vou começar a falar, mas se o Padre Laênio conseguir depois dar a internet dele ficar boa, daí ele entra e dá uma mensagem e continua. Mas eu quero dizer, Douglas e Maribel e todas as pessoas que estão nos ouvindo, que a igreja nas casas, no contexto de pandemia, ela vem de encontro com aquilo que os nossos bispos escreveram nas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, quando eles sinalizaram que é uma grande oportunidade para todos os batizados mergulharem nas fontes do cristianismo e perceber que, desde a pedagogia de Jesus, a igreja nas casas é reconhecida como um dos lugares privilegiados do encontro e o diálogo com Jesus e seus seguidores. Veja que, na casa, Jesus curava as pessoas, Jesus perdoava os pecados, Jesus partilhava o pão e Jesus anunciava o reino de Deus, né? Então, a casa, desde o início do cristianismo, ela é assim assumida como um lugar para o cultivo e a vivência dos valores do reino. E é tão bonito olhar para aquilo que o Papa Francisco nos alerta em relação recentemente agora, né, na questão da família e a pandemia. E o Papa Francisco disse, convida as famílias a voltarem à fonte da experiência cristã, criar condições favoráveis para o crescimento harmônico e pleno dos filhos,
para que possam viver uma vida digna de Deus e construtiva para o mundo. A pandemia, ressalta o Papa Francisco, coloca à prova a convivência familiar. A pandemia coloca à prova a convivência familiar. Ele pede que rezemos pelas famílias que estão em casa com os filhos em isolamento social por causa desta pandemia do Covid-19. E aí ele continua ressaltando: a família como igreja doméstica é a casa, é o lugar por excelência para o encontro com o Senhor ressuscitado. O próprio Cristo visitou as famílias em suas casas e esteve muito próximo das alegrias, das tristezas e das preocupações do cotidiano das famílias. Então, na verdade, isso nos faz perceber e compreender que essa família, constituída por Deus, é o grande lar, é o santuário da vida, né? É onde se gestam os primeiros valores, inclusive os pais são considerados os primeiros catequistas dos seus filhos, os introdutores dos seus filhos na fé, os que primeiro transmitem os valores cristãos aos filhos. Nesse sentido, Douglas, o Concílio Vaticano II já afirmava sobre a igreja doméstica, dizendo que essa igreja doméstica é o lugar da oração, é o lugar da partilha, é o lugar da convivência. E o Papa Francisco, na Amoris Laetitia 183, ele disse: é muito apropriado para esse momento que estamos inseridos perceber que Deus confiou à família o projeto de tornar doméstico o mundo, de modo que todos cheguem a sentir cada ser humano como irmão, dessa dimensão da convivência, da interação. Por isso, em tempo de pandemia, né, esse tempo da pandemia vem nos alertando e recompondo a nossa casa como espaço escolar. Os pais estão orientando os filhos, acompanhando os filhos através das atividades que a escola, né, que a escola encaminha pelos professores. É um espaço litúrgico, porque nós estamos celebrando, né, acompanhando as missas pelas mídias, mas também fazendo a leitura orante em casa, então esse espaço litúrgico e solidário. Portanto, veja, estamos resgatando a casa como lugar da educação, o lugar da palavra, de escutar a palavra, de fazer a leitura orante, de rezar com a palavra, o lugar de nos alimentarmos, né, que for pela comunhão do desejo, né, da Eucaristia, e de uma vivência mistagógica e da caridade social. Olha que os gestos, a união das redes de pessoas, de instituições em favor da solidariedade, tem nos mostrado a capacidade que o ser humano tem de se reinventar, de se recriar. Então, a família não está só. Deus está conosco, e, sobretudo, o Deus comunidade, o Deus trindade. Muito bem. Mari, ajudando, seguindo nessa linha do que a irmã nos fala, né, da importância dessa vivência em casa, da família, como primeiro catequista de seus filhos, qual é a importância disso no seio familiar, né? Nascer isso no seio familiar? Tu considera que a pandemia está levando as famílias a assumirem mais esse compromisso? Não só pelo lado da catequese em si, né, mas outros âmbitos, né, a própria educação em si, né, a ajudarem os filhos a terem autonomia quanto à educação, mas focado na catequese, a importância disso, da família ser esse seio inicial da catequese dos seus filhos. De fato, a criança ela pode ser e deve ser evangelizada já desde o ventre materno. A importância daquele lugar de aconchego, de escuta, de amor, de cuidado. Ali também a mãe já pode iniciar o seu processo de espiritualidade com seu filho, de aprendizagem, porque acima de tudo a fé, ela é vivida. E quando ela é vivida em família, ela é vivida no âmbito doméstico,
ela não passa a ser uma obrigatoriedade ou um peso. Ela deve ser vivida na sua integralidade, naquele dia a dia, no normal que as pessoas vivem durante o dia. Quando a gente começa a chegar aos filhos, normalmente os casais eles têm muita preocupação com o material, com o estudo, com a educação. E a parte da espiritualidade é o que torna a pessoa completa no seu ser. Então, a espiritualidade, ela tem que estar inserida na educação, ela tem que estar inserida no nosso dia a dia de casa. Eu lembro mesmo dos nossos filhos quando pequenos, né? A gente participou do ECC desde que a nossa filha mais velha tinha 7 meses, lembro bem, assim. Então, quando a gente fazia aqueles encontros de família nas casas, era assim, com as crianças no colo, né, atendendo um, atendendo o outro, e eles foram naturalmente participando dessa nossa vida doméstica na espiritualidade, na catequese. Então, quando chega o tempo deles, né, irem na preparação para os sacramentos, não é uma coisa anormal, muito pelo contrário, é uma continuidade. Tem uma época da vida deles também que eles, não é que sejam rebeldes, tem uma hora que eles parecem que não é necessária essa questão da espiritualidade, na adolescência, que é uma fase difícil, né? E lembro de uma das nossas filhas, né, quando era época de crisma, surgiu uma turma com uma idade bem menor, assim, uma turma extra. E eu disse assim, tu não vai querer fazer? Eu disse, não, mãe, eu vou fazer na época certa, né? Porque eu sei que eu vou participar da catequese de qualquer maneira, não preciso me antecipar a isso, né? E todas as fases foram bem aproveitadas, né? O nosso lar tem que ser uma cara daquilo que a gente vive. Não adianta a gente mascarar, achar que a gente vai ter uma espiritualidade muito formal. Não, é no nosso dia a dia mesmo, né? Para que melhor liturgia do que a gente reunir a família num domingo, né, para fazer um almoço de família? Isso. É ali que a gente conversa, é ali que a gente coloca as nossas... qual é a novidade que tem essa semana? Alguém está com problema? Agora é aí a hora de ajudar, é a hora da gente rezar, é a hora da gente ajudar de outras maneiras, né? Então a gente vai vivendo essa espiritualidade no dia a dia. É uma benção a gente poder viver isso nas casas. E agora com a diretriz, né, me chama muito a atenção. Aí eu comecei a lembrar, né, de tantas casas nos textos bíblicos, né, que a gente visitou junto. Quando Maria foi visitar Isabel, a gente entrou naquela casa com Maria, não entramos, né? E aquela alegria, a criança estremeceu de alegria no meu ventre, né? E todas as casas pelas quais Jesus passou, na casa de Pedro, né, que foi lá e a sogra se dispôs a servir faceira, né? E não é verdade? E depois a própria, quando começou a nossa igreja, né, depois que Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, olha, se não fosse as casas, como a nossa igreja teria iniciado de fato, né? Isso mesmo. E é justamente, iniciava assim, um dia ela está doente, a menina, vou lá, né, vem aqui cuidar minha filha, levanta-te e anda, né? Então, é assim, e na nossa vida de fé, a gente tem que encarar também o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, como uma verdadeira lição de espiritualidade. É verdade, é verdade. A gente vive, a gente tem essa experiência aqui em casa com Isaías mesmo, né? A gente está fazendo nossos terços, na tentativa de fazer os nossos terços diariamente. Hoje foi um dia que não teve por causa da live aqui que a gente ia ter da formação, mas ele nunca fica assim parado junto com a gente, exatamente conosco, assim, né, sentado, rezando junto. A gente reza, ele fica na volta. Às vezes vocês vão ouvir ele dando uns gritinhos aqui com a mamãe ali que ele tá, mas a gente sempre comenta com todos os nossos amigos a experiência de ser um catequista, às vezes é pela própria atitude que tu tem perante a fé, né? Qual a tua atitude perante a oração? Qual a tua atitude perante a palavra de Deus? E isso os filhos olham quando a gente
ia nas celebrações, nas missas, a gente não precisava ensinar o Isaías que ele precisava fazer a genuflexão na frente do altar. As nossas atitudes perante Jesus é que formam, de certa forma, o caráter dele, ele vendo a nossa experiência de fé, né? Então, é uma experiência que... E isso se fortalece dentro de casa, porque muitas das nossas atitudes têm que ser, de alguma forma, preservadas daquilo que a gente vivia, né? Por exemplo, se eu tinha uma rotina de oração, eu ia na igreja, eu ia em reuniões, a gente tinha muita oração, nós tínhamos nossos grupos, a gente tinha reunião, a gente tinha sempre oração. Aí, de repente, as reuniões se foram, né? Só que a rotina, o que iniciava aquela reunião? Uma oração. O que terminava? Uma oração. Em casa, eu preciso ter essa atitude de alguma forma mantida, né? Por mais que minha rotina tenha diminuído, a nossa rotina de oração, de alguma forma, em casa tem que ser vivida, seja ela antes de dormir, seja na hora da janta, mas essa rotina, esse desafio de ser catequista nesses tempos, nos leva muito a nos questionar, né? A questionar nossas atitudes propriamente em casa, né? Como é que está a construção da nossa igreja doméstica dentro de casa, né? Então, há muitas reflexões nesse sentido. E isso não pode ser dissociado da vida, né? Não pode ser uma caixinha separada. Agora é a espiritualidade, agora é a hora da aula, agora é a hora de brincar. Na realidade, tudo faz parte do mesmo contexto, né? Tudo está interligado, né? Claro. É verdade. Muito bem. Então, a gente vai já pedindo para o pessoal que tem muita mensagem, tá? Muita mensagem lá, muita mensagem de parabéns, o pessoal dando os parabéns para a paróquia. Vai ter bolo no final, tá? A gente vai... Legal! Vamos cantar os parabéns no final. Vai ter parabéns online. Então, assim, segura aí, acompanha a gente até o final, que no final a gente vai ter bolo, vamos cantar parabéns. E a gente quer que você interaja conosco. Como é que está esse tempo de pandemia na vida de vocês? Como é que está essa igreja dentro de casa? Como é que está esse fortalecimento dessa igreja dentro de casa? Vai lá, interage conosco. A gente já tem algumas pessoas aqui nos mandando mensagem. Nós realmente temos... A Andressa Zaguirre, por exemplo, nos diz, nós realmente temos sorte de ter esses ensinamentos, que só quem sabe pode ensinar. Parabéns a todos os envolvidos. Então, a gente, de alguma forma, um dos pilares da nossa fé, que é a formação, a gente procura manter firme. A oração aí tem que ser uma coisa pessoal, né, irmã? Perseverança sempre. Exato. Tá. O pessoal está dizendo que vai querer bolo aqui, gente. A gente vai ter que mandar um pedacinho. Deixa eu ver se o cabo de rede tem espaço para mandar Boa. Para cada um de vocês. Daqui a pouco a gente vai precisar live com cheiro e gosto, hein? Eu também acho. Olha só. Vamos ver até onde vai essa nossa tecnologia. É verdade. Isso mesmo. Então, a Cleusa aqui, ela manda uma mensagem. Nunca rezamos tanto em nossos lares, todos unidos em família. A gente sempre coloca, acho que no fim dessa pandemia, a gente vai ter a graça de dizer assim, a graça que a pandemia nos deu. E com certeza são inúmeras graças. E a gente sempre reforça para as pessoas, não olhem o lado negativo, não procurem olhar o negativo, não vivam em função de uma data que tudo isso vai acabar. Procurem viver o momento, né? Viver com intensidade e com conversão também, né? Conversão das nossas atitudes. Isso mesmo. Então, deixa eu ver se tem gente da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, lá da Ramiro Barcelos de Porto Alegre. Muita gente. Lilian, querida. Lilian. Depois eu vou citar os nomes de todos aqui, tá? A gente tem bastante gente.
mas a gente quer que você interaja conosco, tá? Interaja relacionado ao tema, como é que está a sua igreja, como é que você está vivendo essa sua igreja nas suas casas. E, irmã, então vamos aqui para a nossa segunda rodada, então, dessa nossa conversa. As novas diretrizes da CNBB, no terceiro capítulo, fala sobre a igreja nas casas. E lá nesse capítulo ele destaca que o cristianismo nasceu da experiência da igreja nas casas. Isso. Fala um pouquinho para nós como é que foi essa experiência fundante desse surgimento lá no cristianismo. Isso é um tema, Douglas, que eu gosto muito. Cada vez que a gente tem que beber na fonte para crescermos na nossa fé cristã, isso me alegra muito. E, inclusive, essa origem essa dimensão da vivência da igreja nas casas em minha espiritualidade vem desde criança, porque eu sou da diocese de Umuarama, e a minha diocese sempre manteve, olha, desde aquele tempo da minha adolescência e criança, e até hoje mantém um informativo mensalmente com uma proposta de encontros orantes para a família em casa, né? Então, quando nossos bispos elaboraram as novas diretrizes, acentuando a dimensão da imagem da casa, né? Essas diretrizes que traz presente a imagem da casa, como a imagem das comunidades eclesiais missionárias, eu fiquei muito feliz. Veja que a comunidade, casa, ela tem um duplo movimento. Ela é o lugar de ingresso e o lugar de saída. Você entra e sai, movimento, né? E o bonito é que quando compara a igreja com a dimensão da casa, coloca que esse é o lugar do acolhimento de Jesus Cristo, das pessoas, e o lugar do envio. Em casa, eu fortaleço a minha fé, e depois, no cotidiano da minha vida, por onde eu passo, eu dou um testemunho. Por isso, anúncio e missão. E aí nós temos, em Atos dos Apóstolos 2, 42, 47, é um texto, assim, um modelo inspirador de evangelização na casa. Veja que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, 47, o autor destaca que a comunidade cristã era perseverante na escuta da palavra, ela era perseverante na fração do pão, ela era perseverante nas orações. E esse estilo deles viverem em casa, esse modelo, né, de aprofundar a fé em casa, inspirava outras pessoas. O texto diz: todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. E o povo, então, essa comunidade era estimada por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava outros ao número daqueles que seriam salvos. Então, ou seja, essa igreja, aqui em Atos, está uma experiência de um modelo inspirador. Entre os primeiros cristãos, a experiência da casa implicava um conjunto de relações para além dos laços familiares, dos laços tradicionais familiares. Veja que em Atos 16, Paulo chega em Filipos e entra na casa de Lídia. Lídia é uma coordenadora da comunidade, e ela está com um grupo de mulheres, são artesãs, e estão tecendo o seu trabalho. E aí Paulo chega, fala de Jesus, e elas pedem o batismo. Tá? Então, e um outro exemplo bonito é na carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 16, versículo 19, onde Paulo faz uma saudação à comunidade que reúne na casa do casal Priscila e Áquila. É uma espécie, quer dizer, é o casal coordenador ali daquela comunidade, né, em Roma, Coríntios e Roma, eles eram missionários. E aí Paulo, através desse casal, ele apresenta um modelo capaz de alargar os horizontes do seu lar, para acolher os irmãos na fé, porque nesse início, muitos pagãos sendo convertidos ao cristianismo, e aí então eles iam crescer. A fé
fazia com que eles se percebessem como irmãos. Nenhum era estranho, nenhum era indiferente para com o outro. Então, essa experiência é o que nossa arquidiocese vem propondo para as famílias, para os próprios catequistas, a formação discipular, né? Essa formação discipular que nós propusemos no ano passado em nossa arquidiocese é justamente essa evangelização na casa e para além da casa, ou para além da casa eclesial. Na casa, os cristãos ouviam uma palavra, olha que bonito. Ouviam uma palavra, lia a palavra de Deus, meditava, abençoava o pão, né? E abençoavam o pão e partia o pão entre eles, o texto diz da fração do pão. Depois rezavam, mantinham sempre unidos na oração e partilhavam os bens com os mais necessitados. Por 3 vezes, nesse sumário, que são 3 textos que caracterizam essa comunidade em Atos, por 3 vezes eles repetem, e não havia necessitado entre eles. Eles eram estimados pelo povo por esse estilo de ser. Então, é muito parecido com essa prática agora do confinamento. Veja que nós estávamos, como você mesmo já lembrou, Douglas, com a nossa agenda pronta, tudo cheinha de janeiro a dezembro, as viagens organizadas. De repente, a pandemia disse, você não está acima, né? Você não é a toda-poderosa, o todo-poderoso. E aí nós nos demos conta de que tudo que nós tínhamos agendado e tínhamos como rotina, tivemos que colocar no lado e descobrir um novo jeito de viver a fé em família. Assim como eu senti, vocês também, quando os nossos bispos orientaram para a gente arrumar a nossa porta no domingo de Ramos, né, colocar um ramo verde e um pano branco, minhas lágrimas caíam de arrumar isso ali. Aí depois pensei, meu Deus, nunca o Trito Pascal, meu Deus. Então, eu não consegui imaginar fazer o Trito Pascal em casa. Entende? E aí o próprio Deus, que é a razão da nossa esperança e da nossa existência, que é a comunidade trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, foi nos fortalecendo e ajudando-nos a nos reorganizar nesse tempo de confinamento. Não é verdade? Missa nas redes sociais, comunhão de desejo, mas, no entanto, a oração e a prática da fé e a prática da solidariedade para com os necessitados, jamais nos deixamos, né, de fazer. E, com isso, as diretrizes nos acentuam que esta casa é o espaço do encontro, é o lugar da ternura, é o lugar das famílias, da convivência familiar, é o lugar de portas abertas para acolher quem chega, né? E acolher bem, nós sabemos que é evangelizar. Por isso, Douglas, a igreja nas casas, ela tem a sua origem no início do cristianismo, onde o próprio catequista ou introdutor da fé dos novos discípulos de Jesus, os pagãos, os judeus se convertendo ao judaísmo, eram feito tudo em comunidade, na família, essa família-comunidade, né? E eu gosto muito dessa expressão, até outro dia o Dom Armando utilizou, e ele é um bispo referencial da liturgia, ele há muito tempo foi bispo referencial da liturgia, hoje ele está na comissão da catequese. Ele fez uma live semana passada e ele disse, a casa, o próprio ambiente da casa, o santuário de Deus, o altar sagrado de Deus, você poder fazer da mesa, da refeição, o altar de Deus, né? Poder fazer do fogão, de todos os ambientes da sua casa, uma oferta a Deus. E uma das coisas que tem me chamado a atenção, Douglas e Maribel, é o lugar, o oratóriozinho que as famílias têm, né? Minha mãe também tem, e acredito que você, né? A Mari, já viu da Mari também, o Douglas, você com certeza tem. Então, a vela, a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, a água benta,
Então, sabe, assim, já traz aquela dimensão do sagrado para dentro de casa, não é verdade? Então, a nossa casa familiar é essa extensão da casa-comunidade da igreja. Então, eu fico muito feliz de poder reviver nesse tempo essa espiritualidade da igreja nas casas. Claro, gente, não é muito tranquilo, não é verdade? Eu, como religiosa, tenho um estilo, mas imagine a família, os avós que têm que acompanhar, né? Os filhos durante a dimensão do acompanhamento da escola e depois também da própria evangelização. Então, tudo isso, às vezes, causa um estresse. Então, por isso a importância da família, olhar para a família do início do cristianismo, que mantinha uma espiritualidade firme em Jesus Cristo, nos mantermos firmes em Jesus Cristo, o autor da vida, o Deus amor presente de nós, e fazer do nosso lar um lar leve, um lar de uma grande espiritualidade e um lar da mistagogia, ou seja, um lar que me aproxima cada vez mais de Jesus. Eu penso que o caminho, Douglas, é por aí. Lamentar não vai resolver, só vamos ficar doentes, não é verdade? Quer dizer que Deus não quis a pandemia, mas a pandemia está nos fazendo perceber e nos aproximar melhor do nosso Deus, valorizando a gente, cada um valorizando a si mesmo e valorizando o outro e cuidando melhor da nossa casa comum, que é o nosso mundo, que tanto o Papa Francisco tem insistido. Então, essa origem da igreja nas casas, bem presente na Bíblia, toda a pedagogia de Jesus também, de visitar as casas, curar nas casas, perdoar nas casas, isso dá uma esperança para a gente, fazendo da nossa casa esse ambiente de Deus, esse ambiente da solidariedade, esse ambiente da fração do pão, esse ambiente da oração. Excelente, excelente, é exatamente isso. Se a gente enxergar o início, eu nunca me esqueço de quando começou a quarentena, que foram baixados os decretos. 15 de março, a gente inclusive foi a reunião de coordenadores do nosso nossa missa de envio. A missa de envio, 15 de março. O último evento, exatamente. E a liturgias, as liturgias posteriores, nos finais de semana, na semana, se a gente se atesse aos detalhes de cada leitura, parecia que era para nós, naquele momento que estávamos vivendo. Me lembro do Domingo da Misericórdia, o texto que trazia o Atos dos Apóstolos, com a leitura, com a oração de Pedro para aquele povo que ouvia. Era exatamente isso. Aqueles que começava assim a leitura da segunda leitura, nunca me esqueçam, aqueles que abraçaram a fé permaneceram firmes. E eu acho que é o momento da gente achar uma forma para abraçar essa fé, né? Viver esse momento. É verdade, Douglas. Mari queria falar alguma coisa? Mas já eu passo um pouquinho, Mari. Sabe, Douglas, aquela imagem do Papa Francisco subindo aquela escada meu Deus do céu, sozinho, tocou o mundo, e onde ele se ajoelha na cruz, né, próximo à cruz, depois vem até a praça e estende a bênção para o mundo, e depois a consagração, né, de toda a América Latina, na Senhora de Guadalupe, na Brasil, na Senhora Aparecida, toda essa insistência dele de a gente pedir a intercessão, continuar intercedendo pela nossa mãe para o fim dessa pandemia. Tudo passa, gente, só Deus permanece, já dizia Santa Teresinha, não é verdade? Essa é a nossa esperança de estarmos fazendo de nossa casa esse santuário da vida. Verdade. Eu estava pensando agora, enquanto tu estava falando, irmã, dessa questão assim da gente, enquanto família, nós, pais, está na hora de nós tomarmos posse deste nosso compromisso e responsabilidade na evangelização dos nossos filhos. Verdade, Mari. Quando muitas vezes os pais trazem as crianças para a catequese, que a gente tem uma conversa inicial breve, que eles querem saber o dia da primeira comunhão, a roupa, aquela coisa,
assim, nós estamos lutando para que o seu filho te torne cristão. A gente teria que fazer a pergunta, tu está preparado para isso? Entendeu? Porque, na realidade, se for se tornar um cristão, não deveria ser lá já na catequese. O cristão se forma no seio, né, do lar ali, né? Então, se a família pode correr esse risco, né? O seu filho pode se tornar um cristão, né? Você está preparado? Mas também é tempo agora de mês. Eu lembro assim que eu tinha muita vontade de ensinar a Bíblia para os meus filhos quando pequenos, mas a gente não sabia. Ensinar o quê? Porque na minha geração a gente não teve acesso à Bíblia, né? Eu fui conhecer a Bíblia praticamente depois que me casei, então a gente não conhecia ainda. Mas Deus proveu. A Bíblia é muito próxima da nossa, quer dizer, foi com o Concílio Vaticano II, 65 para cá. Claro, né? Então, para nós leigos, para vocês, né, chegou mais cedo, né? Para nós demorou mais ainda. Então, eu vejo agora, quando as crianças, quando eles repassam para nós na catequese, que eles encontram o que eles fazem com as famílias, que bênção que é, eles colocam as fotos, a família retomar uma coisa tão importante que é a oração na família. O Altair sempre fala, né, que na casa deles, quando eles eram pequenos, era obrigatório a oração do terço ajoelhados, puxado pelo pai, né? O pai era o responsável por manter aquela fé. E a nossa igreja subsistiu muito pelo terço. Muito, né? muito. Nós não entendíamos a missa, a gente não sabia rezar, a gente não tinha acesso à palavra, então o terço sustentou a nossa fé por muito tempo, né? Então, eu vejo que é a hora das famílias, nesta pandemia, retomar essa responsabilidade de educar os filhos na fé também. Não quero dizer que eles não vão ir na catequese, não vão fazer essa parte, não é isso. Mas retomar, assim como os pais tiveram que também começar a aprender a lidar com as mídias sociais, a levar o seu filho lá para fazer aquela live junto com os outros coleguinhas. Então, está na hora também de ressaltar e viver em casa esses valores da fé, né? Viver a espiritualidade familiar. Né? Se o pai e a mãe não sabem ainda muito bem Bíblia, não tem importância. O importante é começar, né? Começamos com a oração do Santo Anjo, né? Fizemos a Ave Maria, começamos com as orações a cantar a Mãezinha do Céu, que é uma bênção. Claro, criança que não foi nada com a Mãezinha do Céu, né? É verdade, é verdade. Então, famílias, vamos assumir o nosso papel, né? Com coragem, confiança e alegria. Claro. Eu penso que a pandemia é um grande aprendizado, inclusive até para a gente recuperar o poder da esperança. Porque nós tínhamos tudo muito fácil, não é verdade? A carta de São Paulo, a carta de São Pedro diz, né, dá razão à esperança. Mas, sabe, você fala todo dia, agora não. E outro dia eu escutava do cardeal Tolentino, é preciso redescobrir o poder da esperança. Ou seja, nós somos esperançosos, e aí eu comecei a lembrar dos escritos de Paulo Freire, quando ele diz a esperança do esperançar, porque é um esperançar em movimento. Eu não cruzo os braços, vou esperar que Deus vai parar tudo por mim. Não, é um esperançar onde nós somos instrumentos na mão de Deus, né, nas mãos de Deus, e Ele vai nos conduzindo a um esperançar sempre ativo e no foco, que é retornar a nossa vida para Jesus e os valores do Evangelho. Muito bem, o nosso papo está muito gostoso, cheio de esperança. Olha, quem está nos ouvindo hoje, se chegou aqui com falta de esperança e não ganhar esperança nesse momento, olha, não sei aonde vai conseguir mais. Está muito gostoso. Está muito gostoso e eu vou lá para a live do Facebook, tem muita mensagem. E eu vou fazer, então, pela ordem, eu vou perder um tempinho com as mensagens de vocês, porque a gente quer que você interaja, a gente quer que você participe conosco. Então, desde já, mandar uns abraços para o pessoal aqui, a Lúcia, a Lucina, a Mariane Zolete, a Noelci, o Neivo, saudade também do gringo e da gringa, a Marlene Aparecida, parabéns, gente. É a minha irmã de São Paulo, Douglas. Olha aí, eu vou dizendo os nomes, vocês podem se manifestar, tá? A Eva Bernardo, a Márcia Quinobi, o seu Jader também conosco, mandando
Que o coração de Maria, o coração de Jesus ilumine a todos. Uma grande noite. Obrigado, seu Jader. Com certeza está sendo uma linda noite, uma gostosa noite, que a gente possa celebrar aí o coração da mãe aí, que é padroeira da nossa igreja. A Marlene, então, acrescenta, ó, irmã Maria Aparecida. Aí sim, minha querida irmã Maria Aparecida, amo muito. Exagerada. Ela é a minha irmã mais velha. Ai, que bênção. Um ano e um mês de diferença para outros 3 mais velhos, então sempre fomos muito unidos. Glória a Deus. A Léa está conosco, a Lorena está conosco, a Cristiana, a Marlene está mandando mensagem. Eu estou repetindo o nome dela, mas ela está mandando mensagem bastante aí, tá, irmã? Está interagindo. Ela está interagindo. Sim. A Maria da Graça, a Bi também mandou mensagem, está aqui conosco. Ó, orgulho em pertencer a essa linda comunidade. A Terezinha Machado, a Andressa Esguirre, a Maria Lueri. Parabéns a todos da Igreja Imaculado Coração de Maria, que Deus nos ajude a passar logo esta pandemia para a gente se encontrar novamente como de costume. Salve Nossa Senhora. É verdade, a vontade de encontrar as pessoas. É verdade. Meu Mário, nosso cafezinho, que delícia. Não, nem fala. Também está na nossa live o prefeito de Esteio, o prefeito Leonardo Pascoal, está junto conosco. Nosso abraço. Para eles também não está sendo fácil, né, Douglas? Não deve, olha. Gestar uma administração nessa crise toda, olha, para eles também. E a gente tem acompanhado os esforços do nosso prefeito, ele é muito próximo de nós, nosso paroquiano, com a graça de Deus. Assim, muito trabalho mesmo, né? Trabalho sério, trabalho compenetrado, né? Para que a gente possa ao menos amenizar os efeitos dessa pandemia na nossa cidade. Fazemos a nossa parte e rezemos por eles para que continue gestando a vida em primeiro lugar, né? Isso mesmo. A dona Adélia conosco também, o Alexandre também mandando os parabéns para o Imaculado Coração de Maria, a Lúcia também mandando os parabéns, aí tem o pessoal mandando boa noite para a irmã, a Thaís, a filha da Maribel, mandando oi vovó, deve ser a Gigi, ou deve ser a Lelê, ou deve ser o CC, então um dos três está mandando oi vovó. A Claudete também está conosco, a Cleusa Luz, a Regina da Costa, a Salete, vamos ver quem mais, a Ellen Gouveia. Ah, minha sobrinha do Paraná. Olha aí. Meu, que lindo. Abraço, Ellen. Reunindo a família, né, irmã? Temos testemunhos de pessoas também que viveram na nossa paróquia. Boa noite, a Regi Freire. Boa noite, vivi bons momentos aí nessa paróquia de Esteio, anos de 93 a 96. Nossa, muito bom. Obrigado. Partilhe conosco, sim. Também o Arthur também está mandando oi, vovó Bebel. Querido. Te amo para você. A Márcia Knov também junto conosco, falando que a primeira comunhão e crisma foi ainda na antiga igreja que nós tínhamos aqui, antes de ser derrubada para construir a atual. A Cleusa já bota a mensagem, nossa casa, nossa igreja doméstica. A Cláudia também está conosco, mandando os parabéns para a paróquia. A Jurema Calua também conosco. A Aninha Correia. O Matheus agora, o outro netinho da vovó Bebel. Que bom que agora eles já têm o próprio celular, né? Podem ajudar. Vão compartilhando aí a live da vovó Bebel. A mãe também está aqui conosco, a Juraci. Oi, Juraci. A Maria Líbia. A Maria Líbia também, que tem uma história linda na nossa paróquia, pode partilhar conosco aí. Principalmente no ECC, acho que ela fez o primeiro ECC da paróquia. Ela trouxe o ECC para a nossa paróquia, foi. É isso, né? Lá nos anos 80. Eu nunca me esqueço da história dela, que ela contou para nós. Deixa eu ver, a Lúcia Andara, a tia Eva, o tio Zé, a Solange Oliveira, a Cláudia pedindo bolo, já a gente vai mostrar.
A Lília tinha comentado que é da Paróquia Santa Terezinha, do Menino Jesus, acompanhando com a gente, também fazendo 80 anos esse ano, a paróquia. Olha, lá do Padre Léo. Isso, lá do Padre Léo. Foi nosso pároco por 10 anos. Daí agora... ele fala com muito carinho. Depois lá ele vai fazer uma... Quando tudo isso passar... Vamos fazer isso. Vai ter vídeo deles. A gente vai organizar um jeito para publicar um vídeo deles aqui na página. Mensagens. Isso. A Regi, então, manda parabenizar a todos pela iniciativa de transmitir a fé. Neste momento é um desafio, mas as famílias estão dando um belo testemunho. Abraços aos gaúchos e gaúchas. O Matheus Beite mandando aqui, ó, que seguimos fortes com a oração em família e fortalecendo esse laço de união, adoração e comunhão familiar. Nunca passamos um período tão grande em oração juntos. Está sendo uma experiência de catequese familiar muito boa. Obrigado, Matheus, aí pela partilha. Vou segurar até aqui, depois a gente vai continuar, tá? Só vou travar aqui onde eu parei para não perder, a gente não quer deixar de falar de ninguém, né? E a gente continuar nesse nosso bloco aqui, né? Avançando um pouco no assunto, né? A gente já tinha comentado os meios que hoje que estão aproximando as nossas famílias, né? A gente sente muito pelo terço, na oração do terço, principalmente os idosos, né? Essa aproximação nossa, com os idosos sentindo muita falta, né? Do contato, do convívio com as pessoas, né? E a gente então sente essa aproximação com os idosos foi muito importante para nós, para inclusive fortalecer a nossa unção de caridade com o próximo, né? De sentir que a gente não precisa, às vezes, só ser presença, às vezes só o fato da escuta, de poder ouvir, de poder interagir, das pessoas quererem, né, sentir esses momentos assim de formação, tem sido importante para isso, né? Então, os meios sociais, digitais, têm sido uma peça muito importante nesse momento. Mas, irmã, as novas diretrizes da CNBB, elas falam também que a comunidade casa, ela deve ser um espaço do encontro, ou seja, um lugar da ternura, um lugar das famílias. Uhum. A senhora acredita que durante e pós-pandemia contribuirá para que a família se torne uma comunidade orante, uma comunidade litúrgica, mistagógica, missionária? Sim, Douglas. As famílias estão dando um exemplo belíssimo de um resgate à verdadeira família cristã, né? Então, eu acredito muito e tenho rezado muito e sei que não está sendo fácil para as nossas famílias, né? Eu também tenho irmãos casados, com filhos na escola e não é tão simples gerenciar esse tempo de confinamento entre trabalho e acompanhamento dos filhos. Mas tem me alegrado muito mesmo, viu? Tem me alegrado com a criatividade das famílias em tornar o lar um verdadeiro lar cristão, né? Então, tanto na dimensão cultural, então, quantos filmes para ser visto com a família foi circulado nas nossas redes, sobretudo o Facebook, o WhatsApp, né? E aquele espaço de lazer, né? Para não ficar só o estudo, só o trabalho, esse espaço de lazer, que nem a Mari fez aí agora, chegou aí com a pipoca, né? Então, as famílias elas têm ido muito a fundo e de descobrir essa beleza do conviver, do estar juntos. Claro que a gente tem também algum desequilíbrio, né, da questão do sofrimento, da dimensão da pobreza, essa dimensão do feminicídio, né, onde a realidade, onde falta Deus, né, eu diria, onde falta Deus e falta esperança, aí há esse desequilíbrio da exploração mesmo da mulher e desse desencontro e de brigas entre casais. Mas são muito poucos. Os casais
que, de fato, vivem a fé cristã, eles têm dado um show de exemplos de uma vida alicerçada na palavra e não, assim, não permitindo que o desânimo, que a depressão chegue, né? Então, na grande maioria. Com isso, a gente vai percebendo esse lar cristão, uma prática de um ambiente para a oração, né? O altarzinho com Maria, como eu dizia e repito, que alegria ver esses espaços, né? Não é só assistir uma missa pela TV ou pelo computador ligado, não. Tem um ambiente que me favorece entrar nesta oração, não é verdade? E aí eu tenho percebido que essa pandemia está ensinando a cada um de nós, sobretudo as famílias, a reinventar um novo estilo de ser, né? Eu acho bonito as minhas amigas, às vezes faz um bolo, hoje tem um café da tarde, a Lília mesmo é uma que ela tem um prazer de fazer, né? E postar, viu, Lília? Continue assim. Então, uma alegria, há um reinventar para um novo jeito. E 2 verbos que eu vou usar aqui importantíssimos: ser e conviver. Nós fazíamos muito, nós éramos, antes da pandemia, quero crer que a gente vai usar o verbo sempre no passado, muitos tarefeiros, fazer. Parece que quanto mais a gente fazia, mais sensação de vazio, de que não tinha tempo para fazer. De repente, a pandemia disse, não, agora é hora de ser. Como é que eu sou junto com meus filhos? Como é que eu sou junto com as demais pessoas com quem eu convivo? E aí, então, a pandemia está nos ensinando a resgatar a dimensão do ser e do conviver. E, sobretudo, de redescobrir essa beleza do Deus da esperança, né? Que está sempre conosco. E não basta só ter esperança, não é verdade? É preciso acreditar na possibilidade desse poder que Deus nos capacita e que nos dá para aprender, buscar uma pedagogia própria do jeito de ser, não é verdade? Então, eu penso que a pandemia e pós-pandemia nós não seremos o mesmo. Aliás, vários autores têm insistido muito nisso. Tem dito que nós seremos mais humanos, que nós seremos mais solidários, que nós viveremos com pouco, não seremos ligados tanto ao consumismo. Aliás, me chamou a atenção esses dias, lendo ali autores de toda a Europa, dizendo que a mãe natureza está se recompondo, que como o ser humano não sai muito, os shoppings estão fechados, tu não olha na vitrine e não dá a tentação de comprar. Então, o ser humano está consumindo menos, e com isso o lixo na rua também é menos, e com isso a mãe natureza está se recriando e se refazendo. Gente, isso é um aprendizado para nós, é um grande aprendizado. Então, Mari e Douglas, eu acredito que a pandemia e o pós-pandemia já está trazendo para nós um novo rumo, sabe? De se apegar mais em Deus. E quando você começa a olhar, eu acredito que vocês também se assustaram, assim como eu. Então, país tal, 10 mil, 5 mil, 6 mil, e nós aqui estávamos quase que na zona de conforto. Gente, quando foi noticiado 50 mil, olha, meu coração ficou, sabe? Meu Senhor Jesus, onde vamos parar? Mas o Senhor está conosco, mas que dá um susto em nós, e de perceber que o vírus não escolhe religião, né? A questão cultural, a questão social, o status social, quem tem carro do ano, quem tem relógio não escolheu. Desde o pobre, né, ao mais, né, de um poder aquisitivo maior, vidas ceifadas, não é verdade? Então, essa pandemia e a pós-pandemia, ela está, eu acredito que agora no momento, nós estamos olhando e contemplando melhor a ação de Deus em nossa vida. Nós estávamos sem tempo de contemplar,
E quando a gente não contempla no cotidiano da vida a ação de Deus permeada em nossa vida, fica difícil. A gente não consegue enxergar. E aí, qualquer balanço da fé, a gente cai. E aí, a pandemia e pós-pandemia é um aprendizado para percebermos que Deus é a razão de nossa existência. Aliás, lá em Gênesis, né, as duas primeiras narrativas, os 2 primeiros capítulos de Gênesis, me chamam muita atenção quando Deus modela o ser humano, o autor bíblico diz, e Deus soprou nas narinas e ele tornou um ser vivente. E aí esse ser vivente, com essa falta da capacidade de contemplar, de rezar e de amar, e com a pandemia, vários gestos têm nos mostrado que nós estamos reaprendendo e resgatando o valor dos laços familiares, o valor da nossa fé e sobretudo, o assento com Deus Trindade, que como comunidade anima a nossa família, a nossa pequena comunidade e igreja doméstica. Está sendo um grande aprendizado, mas um grande ato de fé. E aí sim, Douglas, eu acredito que essa experiência está nos tornando mais humanos, mais orantes, e eu diria mais mistagógicos, porque como a capacidade de entrar no mistério, nós estamos acentuando com a maior intensidade, com isso eu torno para o outro e para a outra uma luz. O esposo e a esposa, um vai tornando para o outro um brilho maior. E esse brilho é que nos faz cada vez mais nos encantar por Jesus Cristo. Muito bem. A irmã falava aqui e eu começava a calcular os 100 dias que já se passaram, mais de 100, amor. A gente estava com 100 dias hoje, para nós, né? Não sei para os demais. Hoje, 100 dias. E recapitulando esses 100 dias, né, de vivência, de transformação que foram feitas na nossa vida, e exatamente dessas reflexões, irmã, que a gente faz, esses pequenos aprendizados, primeiro, de uma devoção que desperta, principalmente em mim, da qual eu não tinha tanto por Maria antes, e que nessa pandemia me fez me tornar alguém tão devoto de Nossa Senhora que não tinha esse carinho tão especial de reconhecer. Isso é uma transformação e uma mudança que fez dentro de mim, principalmente, e é um testemunho que eu dou, que eu venho dando. E as outras coisas que a gente começa a observar, quando retorna às missas, retornou, agora a gente fechou de novo, né? Mas quando retornou às missas, revela um pequeno detalhe que a primeira coisa que eu comecei a observar. Antes, as nossas igrejas, quando a gente tinha as missas normais, chegava no início, era aquela conversa, o pessoal conversando, entrava dentro da igreja, aquele todo. Agora, devido aos distanciamentos, a gente entra no templo e o que se prioriza no momento que a gente entra? O silêncio. Né? O silêncio que sempre deveria ter estado pelo respeito que a gente está chegando à casa do Pai. Então, são pequenas coisas que a gente começa a observar, que a gente começa a perceber no que vem transformando na nossa vida, né? As coisas que transformam. Né? A gente percebe no Isaías um desenvolvimento que talvez ele não tivesse no momento que tivesse a gente ainda indo para a escolinha, talvez a saúde dele estivesse mais debilitada agora no momento que estivéssemos antes. Então, como a gente havia falado, né, as graças que vem dando essa pandemia na nossa vida. Mas a gente sabe e observa que há muitos casos, e a gente, como coordena um movimento de casais, a gente já percebeu assim, 4 famílias que por algum motivo ou outro, seja por separação, ou seja por perca da fé, acabaram se desvinculando da igreja, né? É um momento que a gente vive também por esse lado, né? Daí eu queria perguntar para a Maribel, né? E
a gente vê, assim, muitas famílias sofrendo com depressão, sofrendo com angústia, o desemprego, né? O que dizer nesse momento, Maria? A igreja tem alguma coisa concreta nessa linha de orientação, um aconselhamento, que a gente possa, assim, nesse momento, realmente dar esperança às pessoas, né? A gente pode perceber que chega até nós muitas informações nessa questão de vídeos, as questões políticas que estão ao nosso redor pela televisão, e aonde nós, enquanto igreja, devemos ser esse canal de esperança, de vida nova, de força, de coragem. Nós temos na nossa arquidiocese o programa Olhar da Fé, são vídeos, né, que os nossos bispos nos mandam, muito, um deles assim, não tenham medo, né, coragem, confiança, são palavras de ânimo, toda semana nós recebemos isso nos nossos celulares. E iluminados pelo Espírito Santo também, a nossa arquidiocese lançou um programa maravilhoso chamado Telepaz, é um programa de escuta, é um programa que acontece com a supervisão do Padre Eduardo e com a tecnologia da PUC, através de chamadas telefônicas. Então, são em torno de 40 voluntários que se dispõem a escutar. Quando a gente vê que muitas, hoje em dia, a gente não tem muito essa questão da escuta, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer dizer o seu ponto de vista, e às vezes as pessoas, às vezes não, muitas pessoas estão muito solitárias, muito depressivas, muito carentes de afeto, de cuidado, de atenção. Então, esse programa Telepaz é um número de telefone convencional, não é um número de celular, telefone convencional que é disponibilizado. Então, a pessoa está se sentindo triste, ou abatida, ou com alguma dor. Então, ela liga para este número, e lá no outro lado da linha vai ter um voluntário que vai estar com ela como presença, como escuta, como oração. O programa Telepaz, ele não tem uma ideia de ser um programa para resolver o problema das pessoas, ou para dar soluções, só para escutar, rezar, conversar. Então, é um programa que deve... Então, a gente já lança o telefone ali, 3320 3800, que com certeza do outro lado da linha vai estar um voluntário, né, habilitado. Tem psicólogos, padres, casais, famílias, várias pessoas, né, em situações de vida diferentes que estão ali para escutar, né? E também é garantida a confidencialidade, as pessoas que ligam, elas têm a sua memória, o seu problema preservado, né? E todo final de semana, na missa da catedral, às 10 horas da manhã, é colocado o nome dessa pessoa, as suas intenções, os seus anseios, as suas dificuldades. Então, é mais um canal de acesso, né, que a nossa arquidiocese disponibiliza, né? Como tantos outros, tantas lives, tantos vídeos, tantas maneiras da gente... A gente também tem que saber filtrar o que a gente quer para a gente se alimentar de esperança e de fé, né? A gente fica olhando as notícias, claro que a gente se apavora, como disse a irmã, 50 mil, meu Deus, mais de 1 milhão infectados, meu Deus, quando é que a gente pensou, né, que isso iria acontecer tão perto de nós? E, no entanto, a gente tem que ter essa esperança viva, então a gente tem que se alimentar de coisas boas, né? De boas notícias, de uma palavra boa. Eu sempre aconselho muitas pessoas, né, a minha prática é a leitura dos Salmos, né? Que é uma bênção, é uma oração que nos conforta, que nos encoraja, né? Então, que a gente possa usufruir e aproveitar dessas boas iniciativas que tem ao nosso redor. E de fácil acesso, né? Todos nós podemos abrir um videozinho do Dom Jaime, do Leomado, é 1 minuto e pouco, assim, mas ela traz uma palavra de esperança maravilhosa. Fico muito feliz da gente poder estar vivendo. O Padre Laíno diz uma coisa que é maravilhosa, ele diz assim, ó, dá um trabalho escrever a história, né?
Então, nós somos esses protagonistas agora, escrevendo uma nova história, aprendendo. Olha, quando eu pensei que fosse participar de uma reunião, né, com 40 pessoas, assim, numa live, né? E hoje em dia a gente até está priorizando as reuniões online, não é verdade, Douglas? Uma maneira da gente conversar, né? E poder colocar o nosso ponto de vista. Então, a gente está aprendendo, a gente está escrevendo uma página da história. Como o irmão falou, a gente já está diferente, a gente vai sair dessa pandemia diferente, mas eu acredito que mais preparados, né? Para enfrentar o que tiver de vir, né? Uma fé mais sólida. Com certeza, com certeza. Temos muitos meios para isso, né? Muitos meios mesmo. E eu acho que é verdade. A inserção, assim, consolidada, de alguma forma, da tecnologia nesse meio, né? De poder perceber que daqui a pouco eu não preciso ter reuniões com tanta constância presenciais. Claro, uma ou outra, com certeza, vou precisar ter, mas as online também... o início talvez tenha sido meio conturbado, porque um tentando falar, daí o outro está no delay de 10 segundos, repetindo a coisa. Então, o início é complicado, mas as pessoas se adaptam, né? As pessoas se adaptam de alguma forma. Verdade. Mas com certeza. Então, a gente volta lá para nossos comentários da live. Eu prometi que a gente ia retornar para lá e ia ver as mensagens do pessoal lá. Então, a Cristiana Abreu mandando assim, parabéns, equipe, igreja doméstica, uma bênção para as famílias. A Mariane Isolete, paróquia Nossa Senhora Aparecida do Guajuvira. Muito bom esse encontro, mandando aqui para nós. Que bom. A Lúcia, verdade, eu confesso, nunca rezei tanto, mas estou amando. E como disse minha irmã, pretendemos continuar. Isso aí, firme e forte na oração. Tem gente da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Sapucaia também. Parabéns, grande ensinamento. A Lúcia Andara, né? Precisamos. A Marina, nossa querida Marina aqui da comunidade de Fátima. Boa noite. Sabes, Douglas, nunca assisti tantas missas e todos os dias. 2 missas e terços diariamente. Não tenho saindo, mas me sinto mais perto de Deus. Essa comunhão espiritual, claro, né? Claro, essa mística vai se fortalecendo. A Margarete Ribeiro, paróquia Santa Luzia de Canoas, tendo que nos reinventar com a pandemia. Será que teremos que fazer catequese por live? Isso já é uma pergunta aí, irmã. Nos aguarde. Eu vou até expor já a pergunta dela, aqui a gente já deixa. A Maria Ruth, parabéns pelos ensinamentos, precisamos rezar muito. Igreja Santa Lúcia, Distância Velha. Muito obrigado pela presença de vocês. A Régia, irmã Cida, Diocese de Caçador, Santa Catarina, é grata por carinho. Nos ajudou e motivou, e motiva. Então, obrigada, um abraço para todos. Tem gente de tudo que é lugar na nossa live. Que bom. A Irajara Matheus também está conosco. A Lori Reis Girardi manda, olha, eu estou com minha igreja bem viva aqui na minha casa. De oração. Participo muito nas adorações das TVs católicas. Uma linda festa de louvor e adoração. Amo muito. Ótimo. Muito bem. Obrigado pela partilha, Lori. O seu Jader, parabéns, Paróquia Coração de Maria, que estes 80 anos sejam reproduzidos por muitos anos e que continuemos a ser mais e mais cristãos. Devemos agradecer aos claretianos, né, que foram que iniciaram essa caminhada da nossa igreja e que nos deram esse início, e hoje temos aí um momento muito difícil, mas temos este coração para nos ajudar. Parabéns também às nossas 2 grandes católicas, nos mostrando o que nós em casa podemos e devemos levar às nossas famílias. Muito bem, obrigada pela participação. Juraci Santos, prima querida, que lindo ver você profetizar. Minha prima lá do Paraná, Clara do Santo Antônio. Que lindo. Um abraço para o tio, para toda a família.
Sabe que a página da paróquia virou meio que a sala de catequese, o ambiente, o salão. Então, Viu? A gente pode dizer, seja bem-vindo à nossa comunidade, né? Porque claro, sem dúvida. Muito obrigado pela participação de vocês. O Matheus Santa Luzia, de Canoas, Atos 2:42, muito aprecio, citando aí. A Lúcia dizendo que sente muita saudade das visitas e bênçãos que faziam nas casas das pessoas. Né? Vamos voltar a fazer. A nossa Cida aqui, da nossa paróquia, não é a irmã Cida, é a Cida daqui. É outra Cida. É a outra Maria Aparecida. Claro. Glória a Deus pelos 80 anos da nossa paróquia, essa outra Cida. Glória a Deus pelos 80 anos de caminhada no coração da mãe. Como catequista, louvo e agradeço a Deus por minha mãe ter iniciado minha catequese em casa. Essa me levou a me apaixonar, pois amamos quando nos deixamos apaixonar no convívio, no conhecimento, e assim é Cristo apaixonante. Douglas, adorei a ideia da irmã de live para o discipulado. Já havia proposto na comunidade discipular que participe. Olha, isso são todas providências de Deus. A Cleusa, não posso deixar de falar da gratidão que temos ao nosso pároco Tiago Camargo, sempre nos assistindo com formações, novenas, trido e principalmente com a celebração eucarística, fazendo Cristo sempre presente em nossos lares através das lives com a liturgia da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Sapucaia do Sul, Padre Tiago Camargo. A gente agradece também. E essas lives que a gente está tendo só são possíveis porque o Padre Laênio nos deu todo o suporte e apoio. Né? E a importância dos padres nesse envolvimento, né? nessa questão das mídias sociais. A Salete conosco, com certeza, Maribel. O nosso dia a dia, nossos testemunhos de cristãos fizeram com que a catequese para os sacramentos dos nossos filhos se tornasse natural. Lindo! Parabéns, mãe. Vamos ver. A Thaís aqui, Padre Laênio falava isso no domingo, que nunca as leituras bíblicas diárias se aproximaram tanto da nossa realidade. Veja só como a gente vivendo essa proximidade com a palavra de Deus de forma viva, né? Verdade. A Mariane Isolete, no início foi bem complicada a reorganização dos dias, mas foi a espiritualidade que nos dá força para nos reinventarmos todos os dias. Como catequista, antes de ser mãe, me fez sempre evangelizar em casa. Muito bom. A Cleusa, irmã Aparecida, falando agora do Papa caminhando sozinho, me veio na memória Pegadas na Areia. Olha só, compartilhando conosco, né? A Lúcia Leone, Mari, você é um exemplo para todos nós. Ai, querida. A Daniela Romã, tia Maribel, muito bom te escutar. Família é lugar privilegiado do amor e da educação. A tia Dani é tia do Onda, lá da Paróquia Nossa Senhora das Gatas de Canoas, uma querida. Que legal. Exato. A Cristiana Abreu, irmã Cida e Maribel são maravilhosas, em letra maiúscula, assim, caixa alta. Bondade da Cris. Bondade dela. A Régia, irmã Cida, pode aprender a tomar chimarrão. Todo enfeitadinho, ó. Mas tomei. Cheia de Nossa Senhora aqui, ó. A Mariane Isolete, difícil no início foi nos afastar da presença das pessoas, muitos especiais, dos irmãos da igreja. Realmente, é muito complicado, a gente sente essa falta. A Thaís, o Sebastião quer o bolo. Agora vou ter que dar um jeito de... Prometeu, agora vai ter que cumprir. Não, eu vou fazer propaganda aqui, porque o Sebastião Lelê tem um canal aqui no Facebook que eles fazem receitas maravilhosas. Vai lá no YouTube, vai no perfil da Thaís ali que vocês encontram, tá? Tem até bolo de amendoim sem farinha. O Arthur aqui ratificando, né? O que ele tinha falado, vovó Bebel, te amo.
É só para confirmar. Ai, que amor. Eu já tinha falado antes, mas ele está lembrando Que agora. maravilha, viu? A gente tem que investir, né? Para a gente ter uns fãs aí, a gente investe. É muito bolo de chocolate. Ai, que delícia, é verdade. A tia Eva, o tio Zé, doce coração de Maria, sede nossa proteção, intercedei por nós contra essa pandemia. Salve Maria. Amém. Isso mesmo. A Denise Furlan, Maribel, é inspiradora, gosto muito de ouvi-la. Irmã Cida, tem um falar suave e fácil de entender. Meu coração se enche de alegria e esperança. Coisa boa, Denise. Querida Denise. O Reginaldo Jaques, parabéns, querida prima. Eu também estou aqui em casa te assistindo. Eita, mano. Ó, o Paraná tá em peso aqui, ó. A gente tem que se cuidar porque já ganhou. Um abraço de novo a você, minha prima. Tudo de bom para vocês. A Lé aqui, encontro muito bom, lá da Nossa Senhora Aparecida do Guajuviras. Ela acrescenta muita oração, terça e missa em casa. O Reginaldo acrescenta, primo, você é uma bênção para mim, obrigado por ser seu parente. E a Rita, nora da Mari, também aqui junto conosco. Irmã Cida, Arthur se achando aqui porque ele conhece pessoalmente. Ai, que lindo, que amor! André, amigo da irmã Cida, viu? Ele é muito fofo. Assim, ele é nosso ajudante, né? Quando a gente vai fazer os trabalhos lá na Arquidiocese, ele vai junto. Lá na Cúria, ele é o nosso ajudante. Parabéns, fofo. Eita, isso aí. E a Tati Marques, olha, eu consegui ler todos os comentários, cheguei no Parabéns, último. Tati Marques, salve Maria, nossa inspiração. Amém. Amém, Tati. Muito bem. A gente vive esse momento, assim, e acho que esse tem que ser o nosso clima, né? Leve, né? Esse nosso clima leve. A gente sabe das dificuldades que estão tendo. A gente está muito em oração pelas vidas que se foram devido a essa pandemia, muito. A gente acha que não são apenas números e não devemos tratar como apenas números, né? São pessoas, são famílias, são gente que nem consegue, inclusive, nem dar um velório digno para esses familiares. Mas eu acho que nós que estamos vivendo esse momento, a gente precisa ter esse momento leve, um momento de vivência que nos permita, com esperança, viver o hoje, né? Viver o agora, dentro de casa. Sem dúvida, Douglas, verdade. E Maria ajuda, né? Maria sempre... o Evangelho de domingo, né? Ela guardava e meditava e conservava essas coisas no coração. Por isso, queridos internautas que estão nos acompanhando, queridas famílias, vamos aprender de Maria a silenciar, meditar e ter sempre essa alegria de poder ser essa pessoa humana, a imagem e criatura de Deus, e essa consciência de que a esperança nos coloca sempre de pé. Exatamente. Muito bem, eu queria fechar o último comentário. Eu achei o comentário dele lá com outro compartilhamento. Eu não ia deixar de fazer aqui. Ele não botou aqui na nossa live, que é onde nós estamos, mas eu achei e não poderia deixar de falar. Dom Donizete, mandando sua mensagem. Querido! Dom Donizete, boa noite, precioso e preciosa. É o jeito dele de falar. Que coisa querida. Muito carinhoso, é um pai. Um abraço, Dom Donizete. Muito obrigada. Isso, boa noite, precioso e preciosas de Deus. Muitas bênçãos em tudo que estão fazendo. Abraço. Dona obrigada, querida. Paranaense, somos conterrâneos. Mas agora ele já é gaúcho. Ele já é gaúcho agora. Parecido, ele é Aparecida e eu Maria Aparecida. Muito bom. Muito bom. Muito bem, gente. A gente amou a presença de todos, a interação de todos aqui nos nossos comentários. Né? A gente queria agradecer muito, muito cada mensagem que chegou até aqui. Já deixar o nosso agradecimento, irmã Cida, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe na sua missão, conte sempre com as nossas orações e com a gente também, no que a gente puder fazer também aí, tiver ao nosso alcance.
Amém, Douglas. Primeira vez que eu conheci o Douglas e a Bianca foi na Rádio Aliança, né? Essa família Aliança, aliás, admiro muito toda a programação, né? E aí tive a graça que eles me trouxeram aqui em casa, né? Que foi lindo demais. Muito obrigado, Douglas, pela oportunidade. Eu tenho sempre primado pela família, eu sou a terceira filha de um casal de 10 filhos. Meu pai hoje está com 91 anos, minha mãe com 76, e eles, assim, eu sempre digo para o pai e a mãe, quando eu vou de férias, olha, vocês podem ficar felizes, porque os filhos que vocês criaram, os valores do evangelho estão presentes, perpetuando nos netos, né? Então, eu agradeço muito por essa oportunidade. A Mari tem um orgulho muito grande de poder compartilhar, de poder, né, ter tido essa graça de compartilhar essa live com você. Te admiro muito, nós somamos muito, né, Mari, na nossa coordenação geral da Iniciação à Vida Cristã, e eu acho muito bonito essa forma de você viver a sua vocação laical através do Ministério Catequético. Parabéns, viu? E aos internautas que nos ouviram, um grande abraço, virtual, mas real. Estamos confinados, mas não isolados, rezemos uns pelos outros, intercedemos sempre a presença de Maria como mãe, que nos ajude a manter sempre de pé e a fazer sempre aquilo que Jesus nos disser. Muito bem. Mari, a gente vai se ver muito ainda, tá? Online, presencial, daqui a pouco. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter ajudado aqui nessa partilha. Eu só tenho que agradecer, uma oportunidade a mais de crescimento, de partilha de vida, né? Daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vive na nossa fé. Agradeço muito a irmã Aparecida, né? Ela sabe o quanto eu aprendo, o quanto eu admiro o trabalho dela e quanto eu aprendo com ela cada dia. Não é porque eu seja mais velha, né? Que tu me deve obediência, não, muito pelo contrário, eu agradeço imensamente porque Deus nos colocou num lugar especial. Então, a gente também está escrevendo uma história no IVC, na nossa arquidiocese, não é verdade? E eu fico muito feliz, assim, de estar neste lugar onde Deus me colocou neste momento. Eu agradeço imensamente a oportunidade da gente poder escrever essas páginas da história, né? Tanto né, todo esse trabalho que a gente já fez e que temos muito a realizar ainda. Gratidão a Deus, né, pelas graças infindáveis que Ele derrama sobre nós. Obrigada, irmã Cida, obrigada, Douglas. Eu agradeço muito, rezo por ti, pela tua vocação, pela tua disponibilidade, pelo teu desejo sempre de levar avante essas coisas nossas da paróquia. Eu conheço o Douglas desde que quase usava fraldas, né? E é uma benção a gente ver, né? Claro, essa gurizada que cresceu junto conosco, assim, o quanto a gente sabe que vocês têm para dar, e a gente tem que aprender muito com vocês, aprendo muito contigo também. Então, agradeço a Deus essa oportunidade da gente poder juntos, né, viver essa vida paroquial. E como não deixar de falar, né, na nossa paróquia, 80 anos que aqui na nossa cidade, que é uma bênção. Quantos e quantos vieram antes de nós que tornaram possível essa paróquia estar aqui hoje, né? Quantos agradecimentos nós temos que fazer a tantas pessoas, né? Que foram firmes, fortes na fé, que trouxeram a evangelização para essa cidade. Ainda conheci o Padre Geraldo, uns antigos claretianos, né? Com a firmeza de fé. Olha, muitas coisas lindas a gente viveu nessa paróquia. Glória a Deus, olha. Poderia ficar falando horas aqui, mas fica para a próxima. Amém. Então, já. Padre Laine volta ou não? Acho que o Padre Laine não conseguiu, estava com sinal na internet. Ele não volta enquanto reza junto uma Ave Maria. Isso, a gente vai rezar. Exatamente, a gente vai rezar. Depois do bolo? Isso, a gente pode fazer o bolo, pode fazer o bolo depois da oração. O que tu acha, irmão? A gente reza primeiro, a gente faz. Mas antes, só os recadinhos, então, para o pessoal que está nos ouvindo. A gente, semana que vem, a gente continua com o nosso Conforme, nossa comunidade de informação, a 4ª edição, na quarta-feira que vem. Padre Fábio, da paróquia Santo Inácio, aqui de Esteio, vai estar conosco falando sobre educação
e vida cristã em tempos de pandemia, né? Muito bem. Uma live maravilhosa hoje do Dom Leomar e do Gabriel, muito bom. Então, vamos acompanhar, esteja junto conosco. Então, a irmã pode fazer uma oração para nós? Isso, então queremos invocar a intercessão de Nossa Senhora, para que ela continue nos iluminando nesse tempo difícil, e sendo um modelo inspirador de nossas famílias e de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa proteção. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito bem, agora quem ficou conosco já se aproxima aí da tela, porque tem bolo sim com velhinha. Eu vou chamar o Isa aqui, ó, Isaías, vamos cantar parabéns. Olha aqui, ó, tem que dividir para bastante gente esse bolo. E tem uma velhinha assim, já como a nossa paróquia é uma velha senhora, né, já de idade, a gente já omite a idade, então a gente bota o Isaías, já está soprando. Já está soprando a vela, Isaías. Vamos cantar muito bem, Isaías, eu quero o bolo. Olha aqui, ó, quem chegou para cantar parabéns. Vamos cantar parabéns? Que bom que ele já está bonzinho. Vamos cantar parabéns, então. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos ao céu, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Eu quero um bolo agora. Tá soprando a velhinha junto com o Isaías, vai. Sopra. 1, 2, 3. Vai, sopra. Aê! Viu? A gente ajudou. Nós te ajudamos, Isaías, te ajudamos, viu? Dá tchau, tchau para todo mundo. Dá tchau, tchau. Tchau, Isa. Tchau. Boa recuperação. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa noite, uma noite de muito aprendizado. Obrigado, irmã, obrigado, Maribel. Obrigada, Douglas. A gente vai viver ainda muitas e muitas experiências desses 80 anos. Fica ligadinho ali na página da paróquia, que a gente vai tentar degustar cada passado, cada vida, cada história que passou por essa nossa paróquia. Um grande abraço a todos, a gente deixa aí o Imaculada Maria de Deus mais uma vez aí, esse canto. Isso mesmo. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau.